Conheça a Hungria, um país cheio de curiosidades estranhas onde cada esquina conta uma história, cada tradição é um elo com o passado e cada invenção reflete a criatividade e engenhosidade do povo húngaro. Prepare-se para se surpreender com as contribuições incríveis que este país fez para o mundo, muitas das quais você provavelmente já usou ou usa em seu dia a dia. De invenções revolucionárias a pratos deliciosos e tradições cativantes, vamos explorar o que torna a Hungria tão única e fascinante. Situada no coração da Europa Central, a Hungria é um país de contrastes cativantes, onde a rica história se entrelaça com a modernidade vibrante. Com sua capital, Budapeste, dividida pelo majestoso rio Danúbio, a Hungria desfruta de uma localização estratégica que a conecta com várias culturas e tradições europeias. Nem todo mundo sabe, mas Budapeste, na verdade, é a junção de duas cidades às margens do rio Danúbio. Buda, que fica na margem direita, e Peste, que fica na margem esquerda. Do lado de Buda, a colina é dominada pelo icônico Castelo de Buda, uma fortaleza histórica que oferece vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade. As ruas sinuosas do distrito do castelo estão repletas de história, com edifícios históricos, igrejas antigas e praças encantadoras. Do outro lado do rio Danúbio, o lado de Peste é o coração pulsante da cidade. A elegante Avenida Andrassy, uma das mais belas avenidas da Europa, é o lar de lojas de luxo, cafés elegantes e importantes edifícios históricos, como a Ópera Estatal Húngara. Sabe aquele tim-tim que sempre fazemos com taças ou canecas, em restaurantes ou períodos festivos? Então, os húngaros parecem não apreciar muito. Para entender melhor o porquê, vamos retroceder o relógio até 1848, um ano crucial na história húngara. Naquela época, a Revolução Húngara contra os Habsburgos estava em pleno curso. Infelizmente, não terminou bem para os húngaros. No entanto, é aqui que a narrativa toma um rumo inesperado. Conta a lenda que, quando os húngaros fracassaram na Revolução de 1848 contra os Habsburgos, os austríacos celebraram a vitória brindando e batendo um copo de cerveja no outro. Em respeito aos seus líderes caídos, os húngaros fizeram um voto solene que moldaria sua tradição de beber nos anos seguintes. Antecipando o período de luto que se seguiria, os húngaros decidiram que não levantariam seus copos em brinde por 150 anos, como um sinal de respeito pelos seus generais. Agora, você pode estar pensando que isso foi há muito tempo, mas eles ainda seguem essa tradição até hoje. Mesmo após o passar dos 150 anos, a prática persiste. A população da Hungria é de aproximadamente 9,7 milhões de pessoas, com uma mistura de etnias e origens que contribuem para a diversidade cultural do país. A cultura húngara é profundamente enraizada em tradições folclóricas, música, dança e arte, refletindo a alma criativa do povo húngaro. O idioma oficial é o húngaro, uma língua única e complexa que reflete a rica herança linguística do país. Apesar disso, muitos húngaros também falam inglês e outros idiomas estrangeiros, facilitando a comunicação com visitantes e expatriados. Uma das mais interessantes curiosidades da Hungria é que existem cerca de 1.500 spas no país. Entre eles, cerca de 150 estão localizados na cidade de Budapeste, que por isso também é conhecida como a cidade dos spas. O país é famoso por seus banhos termais, uma tradição que remonta aos tempos romanos. Lugares como os banhos Széchenyi e os banhos Gellert oferecem aos visitantes a oportunidade de relaxar e rejuvenescer em águas terapêuticas. A relação do húngaro com as águas termais é bem próxima, inclusive por conta de seus benefícios para a saúde. Falando em saúde, você sabia que a vitamina C sintética foi descoberta na Hungria? Em 1928, o cientista húngaro Albert von Szent-Györgyi descobriu e isolou o fator anti-escorbuto em vários alimentos, denominando-o vitamina C. Sua descoberta foi um marco importante na compreensão da vitamina C na saúde humana. Você nem sabe, mas provavelmente já utilizou alguma invenção húngara, quer ver? O cubo mágico, aquele que talvez você já perdeu a cabeça tentando deixar todos os lados com a mesma cor, foi inventado por Ernő Rubik, húngaro nascido em Budapeste. Sua invenção é um dos brinquedos mais populares do mundo, desde 1974, quando lançou, e até hoje é bastante famoso e existe até campeonatos para ver quem monta mais rápido. A caneta esferográfica também é uma descoberta húngara.
Ela foi inventada pelo jornalista húngaro László Biró em 1938. Sua invenção revolucionou a escrita, proporcionando uma alternativa mais confiável e conveniente às canetas tinteiro. Os húngaros também são conhecidos por terem uma inteligência ainda mais admirável na matemática, como John von Neumann, que foi um dos pioneiros nos domínios da mecânica quântica e dos jogos aplicados à economia. Por ter ótimos cientistas, isso talvez explique o fato de os húngaros já terem recebido 13 prêmios Nobel, mais que China, Índia e Japão, que detêm uma população muito maior. A economia da Hungria é diversificada, com setores que vão desde a agricultura e a indústria até a tecnologia e o turismo, impulsionando o crescimento e o desenvolvimento do país. Ainda que a Hungria faça parte da União Europeia desde 2004, o país não utiliza o euro como moeda. A moeda oficial da Hungria é o florim húngaro, e a boa notícia para os viajantes é que sua cotação costuma ser mais desvalorizada que o euro, fazendo com que a viagem saia um pouco mais em conta do que alguns países vizinhos e que esteja entre os países baratos da Europa para viajar. O estilo de vida das pessoas na Hungria é marcado por uma mistura de influências culturais e um forte senso de comunidade. A gastronomia húngara é famosa por pratos robustos e saborosos, como o goulash, paprikash e langos, que refletem a influência da cozinha tradicional da Europa Oriental. Outro fato interessante entre as curiosidades da Hungria é que só é possível escolher nomes que são aprovados pelo governo. Ao menos a lista pré-aprovada de nomes é bastante extensa. No entanto, se você quiser escolher outro nome para seu filho, você precisará preencher um formulário para solicitar a aprovação do governo. Para diferenciá-los um pouquinho mais, é comum entre os húngaros escreverem seu sobrenome antes do nome. A religião desempenha um papel significativo na vida dos húngaros, com a maioria da população identificando-se como católica romana, seguida por protestantes e outras denominações cristãs. Atualmente, apenas 0,1% da população húngara é judia. Grande parte dos judeus do país foi exterminada durante o regime nazista, que dominou a região na época da Segunda Guerra Mundial. A arquitetura húngara é um testemunho da rica história do país, com castelos imponentes, igrejas góticas e palácios barrocos pontuando a paisagem. Os húngaros valorizam profundamente sua herança cultural, preservando monumentos históricos e promovendo a arte e a música em todo o país. Se você gosta de história, saiba que a Hungria é um dos países mais antigos da Europa. O país foi fundado em 895 a.C. Entre os mais de 100 castelos e ruínas existentes na Hungria, o castelo de Eger ganha destaque por sua importância histórica, na forte defesa contra os otomanos em 1552. O castelo, construído no século XIII e um dos mais antigos da Hungria, fica no alto de uma montanha e rodeado pela aldeia. Dele você terá uma vista fantástica e privilegiada da cidade de Eger. A caverna Baradla tem mais de 25 quilômetros de comprimento e, com isso, é considerada a maior caverna de toda a Europa. Ela fica localizada no norte da Hungria e faz fronteira com a Eslováquia, tornando-se parte do sistema de grutas e cavernas do Parque Nacional de Agtelek, que é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. A maior sinagoga da Europa fica em Budapeste. A Sinagoga da Rua Dohany é uma obra-prima arquitetônica e um marco cultural significativo não apenas para a comunidade judaica, mas também para toda a Europa. Também conhecida como Grande Sinagoga de Budapeste, ela é a maior sinagoga da Europa e a segunda maior do mundo, superada apenas pela Sinagoga Emanuel, em Nova York. Em resumo, a vida na Hungria é uma rica tapeçaria de cultura, história e curiosidades fascinantes, onde os visitantes podem explorar paisagens deslumbrantes, experimentar gastronomia deliciosa e mergulhar na hospitalidade calorosa do povo húngaro. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo!